Olá, está no ar mais um Contraponto, o seu programa de debates aqui na TV Unifra, no canal 15 da NET. Estamos de volta para mais uma edição desta mesa de debates que vai fazer o ponto e o contraponto. E hoje de um tema em especial, um programa especial. Vamos falar sobre eleições 2014. Afinal de contas, tivemos o pleito no último dia 26, o segundo turno, e temos aí eleita a presidenta Dilma. E hoje nós vamos trazer para você um panorama desse processo eleitoral e também fazer diagnósticos. Afinal de contas, quais são os efeitos deste resultado? E hoje contamos aqui na nossa mesa com a presença dos professores do Centro Universitário Franciscano. Como sempre, à minha direita, a presença do professor José Maria Pereira, ele do curso de Economia. Também ao seu lado, o professor Alexandre Macari, do curso de História. À minha esquerda, o professor Paulo Ferroni, ele que representa e é do curso de Direito aqui da instituição. Nós vamos hoje falar sobre eleições, eu já dizia, o tema central dos 3 blocos dessa edição do programa, e abriremos esta edição para falar do resultado. Resultado este, professor Pereira, esperado ou que divide o Brasil? Como é que podemos iniciar essa conversa? Olha, eu acho que essa eleição, ninguém se atreveu a dar prognóstico, né? Pelo menos na eleição presidencial, porque poucos conhecem, mas como houve um interregno entre a apuração do Acre e o resto do país, de 3 horas, parece que umas 30 pessoas apenas tiveram acesso, numa sala fechada, sem celular nem nada, às informações, digamos assim, a totalização dos votos no Tribunal Eleitoral. E até 89% das urnas apuradas, o Aécio estava na frente. Né? Estava na frente. Então, quer dizer, o pessoal demonstra exatamente, só que, claro, quando começou a entrar mais o Nordeste, aí a diferença se inverteu. Mas mesmo assim nós tivemos e dessa vez os institutos de pesquisa acertaram. Né? Porque muito difícil, né? A ligeira diferença de 3 pontos percentuais, que dá uns 3 milhões de votos e alguma coisa. O Aécio fez 51 milhões, a Dilma fez 53 e uns quebrados, quer dizer, isso daí é muito pouco considerando o Brasil. Então, na verdade, assim, eu acho que não dá para dizer que era um resultado esperado, né? De jeito nenhum. A gente viu muita volatilidade ao longo do processo eleitoral, né? Culminando. Na verdade, eu acho que essa eleição, das que eu me lembro de ter acompanhado, foi onde eu vi a eleição mais acirrada do ponto de vista do embate pessoal mesmo, né? Onde eu acho que o que faltou muito foi propostas. E como não tinha propostas, e quando apareciam as propostas eram praticamente as mesmas de ambos os candidatos, o eleitor ficava pulando daqui para lá, daqui para lá. E eu acho que o resultado foi mais ou menos isso. Eu não considero que o país esteja dividido. Eu considero que o país ficou indeciso para que lado ia. Pois é, Alexandre, mas nós tivemos, antes do Alexandre, tivemos inclusive algumas piadas ou não piadas de gente querendo separar o Brasil, né, mediante o resultado. Né? A ideia é separatista ainda, vamos separar o Brasil, a parte de cima fica com a Dilma, de baixo com a S. O que é um equívoco. Pois né? É um grande equívoco. Aliás, tem a eleição do Uruguai agora, né? Exato. E coincidiu. Mas é justamente, professor Alexandre, esse norte que nós poderíamos dar, quer dizer, não dividiu o Brasil, na verdade. Né? Porque se for pensar, de fato, a votação do Aécio foi maior. Foi expressiva. Nos estados do sul, do sudeste, ali de São Paulo para baixo. Sul, sudeste, centro-oeste. Foi maior, né? As 3 regiões. Foi maior, as 3 regiões aqui foi maior. Mas assim mesmo, o Rio Grande do Sul, por exemplo, né, teve uma votação muito disputada. Não se pode dizer que o Rio Grande do Sul votou só pro Aécio, né, a ponto de tentar fazer uma mudança. Mas a mudança foi forte porque inverteu o primeiro turno, né? Sim. No primeiro turno a Dilma ganhou aqui no Rio Mas Grande do foi Sul. muito pequena a diferença muito também. pequeno, o Aécio conseguiu reverter por margem de menos de 4%. Não, mas em Minas Gerais também, que está atribuindo a vitória, que eu acho que é um erro, atribuir a vitória em Minas Gerais, a diferença foi de 500 mil votos, também não foi. Né? O Aécio perdeu, inclusive, no seu estado, na verdade. Né? Sim, mas uma pequena diferença. Mas uma pequena diferença, uma pequena não pode dizer Minas Gerais decidiu a eleição, como alguns analistas estão fazendo. Não. Acho que decidiu a eleição foi a região Nordeste. Foi a região Nordeste. E Belo Horizonte, por exemplo, o Aécio venceu em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Então, ele venceu em todas as capitais. Capital. Todas as Nas capitais. foi ele. Inclusive em São Luís, Maranhão.
Parece que, essa não eu não sei, cheguei não tenho a verificar. certeza. Não, acho que lá se elegeu um governador do PT, eu acho. no Governador Maranhão. do PT. Bom, mas Lá eu assim, não sei. né? Mas assim, então eu acho que é um equívoco, né, fazer essa política ou esse discurso É um discurso. É um discurso de ódio em relação ao Brasil, né? Promover uma ideia de separação porque, enfim, o seu candidato não foi eleito. É lamentável que isso apareça e aparece muito nas redes sociais, né, Michael? A gente vê muito isso nas redes sociais e é uma pena porque, afinal de contas, né? Não, isso não é um exercício de democracia. E tem uma coisa perigosa, que leva ao preconceito, né? Claro. Em relação aos nossos irmãos nordestinos, né? Que Exato. já aconteceu isso acho que não sei se na primeira eleição do Lula aconteceu isso também. Já teve. Então isso é uma coisa muito perigosa. O antipetismo não venceu, professor Ferroni. Com certeza, Michael. Não sei se é essa expressão, mas é a expressão que circulou também, não é? Eleição da raiva, do rancor, do ódio. Distinta das demais. A mídia teve papel significativo. A mídia, que eu digo, a grande mídia, aquela patrocinada pelas poucas famílias, né? E aí se inclui Veja, Estadão, Inclusive Folha, a Veja foi impedida de circular Globo com a e sua capa. RBS e tudo mais. Não, ela não foi impedida. Pelo TSE. Não, o que eu sei é que tem que garantir o direito à PT resposta. entrou Com uma entrou medida para pedido de resposta. Mas não foi impedido de circular. Mas a Ela capa, pôde circular. Mas Não, ela pôde. Depois o PSDB entrou com uma liminar e conseguiu E permitiu derrubar. a circulação. Sim. Então, a eleição Chegaremos lá. do ódio e do rancor. E muito disso estimulado pela grande mídia. E o que eu acho que é um grande problema. E que estimula as pessoas a esses pensamentos maus, ruins, de separação, de rancor, de discriminação contra o nordestino. Porque, como se o nordestino não soubesse votar porque ele é pobre e desinformado. E, inclusive, pessoas notórias no país inteiro dizendo isso. O que também não é verdade. Não são, é desinformado e nem o necessariamente nordestino pobre. não sabe votar porque é desinformado. Isso foi Fernando Henrique que disse. Poderia ter ficado quieto com essa, né? Mas esse estímulo, essa cisão, isso é um desrespeito. O papel da mídia não deve ser esse. A mídia, ela não pode assumir o papel de partido político. É que eu acho que e ela funcionou estimula mesmo. esse tipo de rancor, Claro, de claro que divisão. sim. E aí o senhor fala uma coisa certa. Acusam o PT. Acusam a Dilma reage e vira naquele embate de acusações. E cadê as propostas para o país? Vejam só. Nós íamos chegar lá, né? Quais são as Veja, propostas o para o PT país? entrou A gente não viu no debate propostas Tem um elemento para o país. importante nessa, já que nós estamos discutindo o resultado, que é o papel do marketing, né? Então eu acho que a questão, por exemplo, foi detalhe onde um candidato se sobressaiu, mas não dá para dizer candidato, é uma coligação de partidos, né? Mas representado por um e outro candidato. Eu acho que o que houve foi, por exemplo, estratégias bem-sucedidas e mal-sucedidas, né? Eu acho que a estratégia bem-sucedida foi essa da Dilma, que contém elementos de mentira nesse processo, ou pelo menos não toda a verdade, que é assustar o pessoal do Nordeste, principalmente, que tem Bolsa Família, Nordeste e região Norte, Bolsa Família, dizendo que o outro candidato ia cortar isso daí. Então, quer dizer, isso pesou. Quem disse? A Dilma não disse isso. Mais ou menos. Se ouviu informações de que carros com insinuou. alto-falantes circulariam na região, ameaçando, não é? As pessoas, as famílias com Bolsa Família, assim que como seriam o tiradas. outro lado ameaçava o Brasil de comunismo. Exato, mas isso também pode ser verídico. Em 64. Exato. Mas é isso que eu quero dizer. Quer dizer, eu acho que a Dilma disse coisas, do meu ponto de vista, que ela não acredita. Assim como, do meu ponto de vista, o Aécio disse coisas que ele não acredita também. Porque o marqueteiro pediu para ele dizer isso, porque era uma estratégia. Entendeu? Então, eu acho que isso, para mim, foi um ponto principal. Quer dizer, não houve propostas, porque quem dominou, na verdade, quem orientou as campanhas, não foram, digamos assim, mentes brilhantes que fizeram isso com propostas, mas foi o marqueteiro. O negócio é o seguinte, é ganhar a eleição, seja de que jeito for. No debate a gente não viu espaço para discussão de propostas, a gente viu o espaço para o marketing. E frases de efeito, Exato, né? frases de efeito. Tem uma frase que uma disputa. E sempre voltando para o passado. Quer dizer, um candidato dizendo, mas no passado foi assim, outro, mas no seu passado também foi assim. Eu até penso o contrário, Michael. Eu achei muito forte Teve um isso. candidato que, olha, a minha profissão de historiador foi afetada. Eu concordo, mas é isso que eu não quis serve dizer. Não serve para historiador, né? Vamos fazer outra coisa. Muito bem. Então, assim, porque inclusive esse candidato falou que iria revolucionar a educação. Exato. Mas, poxa vida, né? Revolucionar a educação
no Brasil. Fazendo o quê? Só se for privatizando todas as estatais. Foi um combate à luz do passado e não trazendo propostas para o futuro. E na verdade, debate foi assim, se gente. pegar todos os debates, na verdade, era uma repetição de coisas. Por exemplo, eu já sabia antes o que a Dilma ia perguntar para o Aécio e o que o Aécio ia perguntar para o Dilma. Ou seja, um ia bater no ponto fraco do outro. Exato. O tempo inteiro foi isso daí. Por isso essa volatilidade. Essa construção do debate tem permitido esse bate-boca, que não leva a muita coisa. Eu acho necessário mas aí que eu acho que a televisão também, eu acho que o debate, por um lado, a gente está analisando por outro lado, eu acho que deu bastante audiência. Eu acho que deu bastante audiência porque a televisão também mudou o formato. Que eu acho que o frente a frente tem esse lado para nós, que estamos analisando a coisa tecnicamente, mas do ponto de vista da audiência, quanto mais pega, melhor. Entendeu? Esse é que então, olho no olho e tal, esbravejando esses negócios, dá audiência. E eu acho que esses debates deram bastante, muita audiência. É uma estrutura importada dos Estados Unidos, né? Não, com perguntas da plateia. Aquele negócio de caminhar também. E tiraram, uma arena, né? E tiraram aquilo ali, que era a pergunta dos jornalistas, essas coisas todas, que era um negócio que era interessante, né? O candidato se manifestar e ficou popularizaram mais, né? No corpo a corpo, eu acho, né? Então, quer dizer, diferenças, né? Realmente, em termos de propostas, os dois candidatos não puderam. Acredito que a Aécio tenha boas propostas, enfim, a própria Dilma tem propostas que não foram evidenciadas e não se tocou nesse assunto. Por exemplo, a criação da Política Nacional de Participação Social. Tão ventilada naquele momento lá do início do ano, quando dos movimentos sociais, que iniciou aí pelo movimento do Passe Livre, a necessidade do povo participar, de ser ouvido. Imediatamente ela decretou, e o decreto é esse aqui, 8.243, a criação, institui a Política Nacional de Participação Social, criando espaços para que as pessoas fossem ouvidas e que participassem. O parlamento reage e diz, isso não, isso é atribuição nossa. A atribuição do parlamento, a atribuição do legislativo é legislar. E este espaço de participação social não se dá dentro do parlamento. Tanto que as galerias não podem nem se manifestar. O espaço de participação social sequer foi notado e foi discutido e foi noticiado. E nós temos essa legislação desde maio. Eu, como cidadão, gostaria de participar mais dos governos. No entanto, eu não tinha acesso, agora eu tenho. Mas sobre os resultados ainda. A divulgação disso a gente não tem. Sobre os resultados, acho que tem um dado interessante também. Se imaginar, porque a gente sabe que, por exemplo, a Marina, na eleição anterior, ela não tomou partido, né? Ela ficou neutra. E criticaram muito ela por isso. Essa vez, meio que assim, contrariada, ela acabou apoiando o Aécio. Mas não foi aquele apoio de sair em carreata e tal, visitou ele e não sei o que é mais. Mas a gente sabe que muito do voto da Marina é um voto de esquerda. Provavelmente a maioria dos votos. Então, se imaginar que o fato da Marina apoiar o Aécio transferiria imediatamente votos, isso não aconteceu. Né? A maior parte dos votos da Marina foram para Dilma. E isso foi outra coisa que também pesou bastante na balança, quando se esperava que fosse o contrário, né? E não de qualquer maneira, porque Marina representava a esquerda ainda. Mas de qualquer maneira. Representava, professor, porque agora não representa mais. Não, isso aí nós vamos ver o que é. Particularmente penso que Marina tenha se quebrado nessa e nunca mais ela volta. Pô, eu acho o seguinte, eu tenho um pouco de receio de prever o futuro, né? Olhar no retrovisor é fácil. A Marina perdeu para ela. Não, acho que, mas aí já seria no outro bloco, é o último bloco que a gente vai discutir perspectivas, né? E tal. Acho que aí nós no bloco agora ainda estou dando uma de moderador aqui, que é os resultados, porque tentar explicar os resultados, né? Que é uma coisa, porque se a gente olha, por exemplo, outra coisa interessante nessas eleições foi a abstenção. Uma abstenção que passou de 20%. Né? E eu estava vendo, por exemplo, só votos nulos deu 5 milhões de votos. Esses votos nulos decidiriam a eleição para o outro lado. Então, quer dizer, eu não chego a acreditar que agora, o país está dividido, essas coisas. Não, porque eu acho que foi assim, foi muita volatilidade, porque o pessoal não sabia em quem votar, né? Se a gente conversava com os amigos, hoje eu voto nesse, amanhã acho que voto do outro e tal. Então eu acho que a coisa lamentável é a falta de ideologia. Não, e as pessoas deixaram até para o último dia para essas pessoas. Falta de informação das pessoas, porquanto, em termos de ideologia,
Mas como é que tu vai apoiar um partido que tem mais uns 10 atrás dele que tu não sabe o que os caras Exato. pensam? É difícil, Nem o próprio difícil partido. decidir. Os 10 partidos. E à medida que os voto é nas debates... pessoas, Exatamente né? aí que eu insisto que a gente tem que se convencer de que nós precisamos participar mais, nós precisamos nos atualizar mais e estudar mais essas questões que dizem respeito ao futuro do país e nos inserir nesses espaços de gestão. E a gente não está fazendo isso, a gente se concordo. omite. Tem um aspecto, o professor destacou aqui, né, que é esse conjunto de partidos que formou, né, a coligação do PT. Né? Se tu perguntar para um petista, sim, ele não sabe dizer quantos partidos estão, e nem o nome, a sigla dos tudo partidos bem. que estão apoiando. Ninguém sabe. Tudo bem, professor, mas assim, tem um aspecto, né, que é esse. E que vale PSDB também, não é só o destacou, PT. vale PSDB também, mas que para o eleitor do Aécio e para o eleitor que está contra o governo não interessa toda essa coligação que o PT fez. O que interessa é ser antipetista, o que se reforçou isso. E acompanhando os dados Acho que isso é uma coisa das últimas muito eleições... local aqui, né? Não, acho que Paulista. Mas acompanhando... Não, em São Paulo acho que deu muito isso. Mas, professor, assim, São Paulo, acho que essa é a muito principal explicação. Acima de tudo, os caras Se votaram me permite, contra o professor. PT, desculpa. Se me permite, professor, assim, acompanhando as últimas 4 eleições, né? Do Lula contra o Serra, do Lula contra o Alckmin, da Dilma contra o Serra e agora essa última, né? Está acontecendo, parece que é aquela, né? O número de votos do PT e né, vem descendo e os votos do PSDB vem subindo, né? Então, tu pode acompanhar o gráfico, Claro. né, e vai ver que isso aí perde força. está perdendo força. Mas Nesse isso é sentido. natural. O partido que está no poder, ele vai se desgastar. Ele vai se desgastar ao longo de tanto tempo, né? Isso é natural. Mas o que está vendo no Brasil é aquilo que eu sempre 12 falei anos. aqui. É tipo os Estados Unidos, republicanos e democratas. A tendência é, na próxima eleição, independente do PT fazer um bom ou mau governo, né, que aliás estão falando que o Tarso falou que o PT vai ser refundado agora, o Lula vai refundar. Aí que está refundar com o Lula, acho meio complicado, né? Mas que essa sacudida Precisa das de eleições... uma reestrutura. Então Uma eu renovação. acho que isso é complicado, mas eu acho que a tendência realmente, independente do que o PT fizer na próxima eleição, pode dar até Marina. O que fica para o terceiro bloco. Certo? Fica para o terceiro bloco, porque assim encerramos esse bloco, não é? Fazendo um prognóstico assim a respeito desse resultado. Mas já voltamos depois do intervalo, o Contraponto volta aqui na TV Unifra para debatermos sobre a eleição no Rio Grande do Sul. Temos eleito um novo governador. Voltamos já, não saia daí. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Tudo que é ensinado na infância reflete no futuro. Por isso, o projeto Acorde com Arte atende crianças que dependem da sua ajuda para aprender ainda mais sobre arte e educação. Assim, vamos construir uma sociedade cada vez melhor. Ligue 32 13 5368 e faça sua doação. E no fim de tudo, Pipa e Vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! Muito bem, de volta, segundo bloco do Contraponto, agora para debatermos as eleições no Rio Grande do Sul. O PMDB governa o nosso estado a partir de agora, seguindo o ritmo, a sina, a história do gaúcho de trocar a cada 4 anos o seu líder. Professor Ferroni, podemos começar com o senhor agora? PMDB... Perspectiva positiva, PMDB no estado, PT nacional, porque Michel Temer é PMDBista ou não?
PMDB e seus E coligados. seus coligados, né? com certeza. RBS e tudo mais. Mas todo caso, Pelo visto ele não está satisfeito. vamos aguardar. Não está satisfeito com a eleição do... Mas com certeza satisfeito com a eleição. Embora não seja o resultado que eu desejava, mas com certeza a eleição no Rio Grande transcorreu em clima pacífico, muito diferente da eleição nacional, né? Nós temos o resultado disso aí, a gente pode ver, os próprios debates tiveram outro nível. Pacífico aqui, né? né? A distinção fica por conta, inclusive, da participação da mídia, aqui mais subliminar e tudo mais. De qualquer maneira, eu acho que estamos aí a viver um novo tempo, vamos esperar. Não quer dizer que foi Vamos a mídia. esperar. Não quer dizer que foi a mídia que A elegeu mídia, ele, pra se né? vingar da Eu vou lhe Ana Amélia, dizer- resolveu eu acho derrubar que o não. Tasso, Eu vou lhe dizer uma coisa, professor. É. Me espantava toda manhã eu acordar com aquele sangue embaixo da TV. Toda manhã e todo o Jornal do Almoço. Faz duas sessões do Jornal do Almoço que eu assisto e vejo assim, puxa, tratam de cachorrinhos, de questões de saúde, algumas doenças, e algumas outras coisas leves, assim, do clima, e eu não vejo mais nada. Graças a Deus eu consigo acordar de manhã e não mas vejo vamos mais. falar- O Estado mas vamos melhorou. falar Mas do o Ferroni, resultado. o Ferroni estava falando há pouco da importância da eleição, não sei o exato. quê, e agora ele diz exatamente o oposto do que ele falou. Entrou no campo da mídia e se deixou levar. E aí se deixou levar Pera pela aí, emoção. Fernando. Vamos voltar. Vamos voltar. Referindo sobre a participação, que aqui foi subliminar. Não, o que ele né? falou- E lá vamos já pegar foi uma- direta. né? Não, eu acho que foi subliminar em todos os lugares. Não, veja e bem, direta não, em não, alguns meios de comunicação. Veja que A Veja não foi. Veja que a Veja Veja foi não foi. explícita. Não Tudo foi. bem, Isto podemos é, concordar. Estadão, Mas, Folha, porém, não todavia, a foi. Veja não é o único meio de Tá, mas não, comunicação mas nós do Brasil. estamos E não é o aqui- mais poderoso. Tá, mas Aqui estamos ela- discutindo o Rio Grande do Sul, por Exato. enquanto. Vamos voltar pra cá. acho que Aqui a podemos- mensagem é diferente. Não, nós temos que voltar para a mensagem daqui. Não, mas aqui eu acho o seguinte, eu discordo do Ferroni, porque eu acho que aqui o jogo também foi pesado. Não fosse isso, a desconstrução da Ana Amélia foi forte, o jogo pesado. Isso aí, eu acho que aqui no Rio Grande do Sul levou isso. Esse candidato, que era um candidato que não tinha chance no primeiro turno, né, aparentemente, ele só foi beneficiado, como a gente já discutimos aqui no programa anterior, ele só foi beneficiado exatamente por isso, pela sua suposta neutralidade em relação àquele episódio, porque o eleitor não estava querendo aquele atrito, ele estava querendo ver propostas e tal. Mas Se quais não as tinha, propostas pois que é, ele mas disse? se não tinha proposta, pelo menos romantismo, né? Ah, Foi o isso que ele sim, pegou. isso sim. Foi o que ele Ele pegou. foi A atrás. A proposta dele mas foi ele não de estava fazer querendo. propostas novas. Mas, né? mas mesmo contra, eu acho que assim, isso aí é uma opinião minha, né? Mas acho que os dois jogaram pesado, os dois partidos, PSDB e PT. Agora, meu juízo, o PT jogou mais pesado ainda, porque foi buscar as coisas lá, tanto no caso da Ana Amélia e tal, e no caso inclusive do Sartori, que não colou, Exato, que foi exato. pegar aquele... Eu não sei nem o que posso afirmar, que eu acho que é um simplismo dele, né? Um sujeito quase simplório, quando ele em relação ao piso dos professores, no Portal Terra, ele se vangloriando, né? Ele fez disse- uma ironia. Mas ele achou que estava fazendo uma piada, Exato. entendeu? E eu acho que é assim que tem que ser interpretado, porque o sujeito aí podia dizer, piso, vão procurar o tomeleiro. Entendeu? Mas olha, eu vou dar um depoimento, eu estava em Ele casa... perdeu muito voto ali. Eu acho que não. Eu acho que Acho sim. que não, porque a pesquisa eleitoral dava 60 e 40, mais ou menos. E ele fez quase isso, Ele fez 60 mais. e um pouquinho Exato. e 38 taxas. Quer dizer, eu acho que, na verdade, ele não perdeu nada de voto, porque as pessoas entenderam, porque, tipo assim, o gringo, ele fala errado e não sei o quê. Então ele escorregou, mas isso não tinha essa intenção. Eu acho que nem entre os próprios professores levaram nisso. Mas o PT levou isso como... Sim, para fazer a desconstrução do Sartori, tanto quanto fez da Ana Amélia. E eu tenho um depoimento pessoal, porque eu recebi, um dia antes da eleição, em casa, atendi o telefone e dizia assim, olha, nós estamos fazendo uma pesquisa sobre o desenvolvimento do Rio Grande. Pô, muito bem. Aí, diz que aperte se você sabe o que o Sartori falou sobre os professores. Aí eu vi que realmente era... É o tipo de propaganda que eu acho que não pega, né? Que coisa, o senhor recebeu isso em casa? Eu recebi isso em casa. Então, eu estou falando porque aconteceu comigo. Mas, enfim, eu acho que esse tipo de estratégia, alguns devem achar que ela funciona, eu acho que aqui no Rio Grande do Sul ela não funcionou. Mas veja que
por ironia que fosse e brincadeira que fosse, absolutamente de mau gosto. Claro. Né? Não, Sabemos o quanto sem essa dúvida. classe luta governo após governo para conseguir melhorar um pouco o seu salário. Luta anos a fio com os alunos, com as escolas, minguando os poucos reais que recebem no final do mês, quando, de repente, uma determinada categoria recebe 3, 4 vezes mais o valor do piso como um bônus. Sem E dúvida. aí isso, de repente, lá um candidato diz assim, considerando todo esse panorama de que a luta de uma classe, o desrespeito de outras recebendo valores, Sim, do Ferroni. nada, assim, Ferroni. Mas eu acho- mas eu- e ele vem mas eu falar acho- de piso eu da também, Tumeleiro, por ele- favor. Mas eu acho assim, por Ferroni, favor, eu acho- olha, pode eu na acho que todas verdade, as críticas a ele mas foram feitas, preferível, Ferroni. é preferível ele ter ido lá no CEPERS, ele não assinou e não sei o quê, e fez essa brincadeira de muito mau gosto, do que mentir. Ele podia dizer que ia pagar o piso, como a gente sabe que o político brasileiro, de um modo geral, não tem escrúpulos, né? Em prometer o que não pode fazer, mas sem realmente uma renegociação da dívida, é impossível pagar o piso, né? Mas se me permite, professor, assim, eu penso que é aí que está o perigo da questão. Né? Eu não estou defendendo ele, só estou Sim, tentando sim. justificar. Eu também, sabe? eu estou interpretando... Tentando entender. Eu estou interpretando porque eu acho que isso. os eleitores também interpretaram mais ou menos isso. Porque assim... E o perigo de fazer propostas. O perigo de fazer propostas, Exato. mas né, o perigo de Não fazê-las. não se comprometer. Exato. Tem os O dois governador, lados aqui. ele tem que se comprometer. Ele não pode dizer assim, vamos ver depois. Vamos ver como é que Vamos estão ver as como é que está a contas. situação. É. O Sartori, se colocar uma rede no Palácio Piratini e ficar dormindo durante esses 4 anos, ninguém pode se queixar. Porque ele não prometeu Claro, nada. Porque ele não prometeu Nada. Então, Exato. Ele aí que fez está. algumas Ele- inferências. E não vai ter mentido. E não vai ter mentido. mentido. Mas pelo menos ele fugiu do protótipo do político. Exato, porque ele mentiroso. fez algumas inferências a respeito de algumas informações básicas que ele tinha, daquilo que ele via nas ruas, daquilo que ele ouvia da população. Em cima disso, ele jogou algumas possibilidades de trabalho, gente. Isso foi, isso, para quem olhar a proposta do Sartori, ler ela lá na internet, vai perceber que essa foi a jogada. E aí a estratégia também política aqui, né? Quer dizer, você vai, ao longo da campanha, você vai absorver como uma grande esponja, não é, o anseio popular. E à luz do anseio popular, você vai tentar estabelecer uma espécie de diálogo, levando esse sujeito a acreditar que, sendo eleito, haverá condições de negociar e melhorar a qualidade ou eficientizar algum processo ou algum produto. Eu acho, É isso que o Sartori fez. Isso está no projeto Eu acho que dele. o Sartori- Basta eu nós acho lermos que- com calma o Eu acho que projeto o Sartori nunca imaginou ganhar uma eleição. Na verdade, a candidatura Sartori surgiu numa ruptura do próprio PMDB aqui, do PMDB do Simão e o PMDB do Tamer Nacional. Foi uma ruptura dentro do PMDB que eles tiveram que apresentar um candidato. Mas eles não estavam imaginando isso. Olha. Né? A coisa toda se desarticulou. Inclusive, por exemplo, o Pedro Simão entrou como candidato a senador, sendo que o Pedro Simão já tinha pendurado a chuteira, porque ocorreu a morte do Eduardo Campos, aí o Beto Albuquerque teve que sair de vice da Marina. Quer dizer, houve todo um negócio de última hora, e por isso que eu acho que o Sartori não tinha a mínima ideia do que ele vai fazer. Eu acho que até agora ele não eu tem. não sei, professor. Olha, professor Pereira, eu concordo, mas Não, eu em acho parte. que Eu uma discordo forma- no seguinte sentido. Eu acho que ao longo do pleito, do processo, a equipe do PMDB, a equipe do Sartori, não do PMDB, foi percebendo que havia um processo de 2 gladiadores que estavam ali lutando Mas a na melhor arena. equipe dele foi a equipe de Tá. marketing. Concordo, Essa. mas aí que está. E a equipe de marketing foi lá buscar a campanha de Rigoto e foi na mesma linha. Na mesma linha, de buscar na emoção do povo gaúcho a eleição. E ele veio na mesma linha nos últimos 20, 30 dias, professor Pereira, me permita concluir. Não é? E essa é uma observação que nós fizemos, assim, vamos dizer assim, estudantes da mídia. Né? O que a gente consegue enxergar é isto. Ele buscou aquela mesma lógica do Rigoto lá, que também vinha lá atrás em terceiro Ele não lugar se e se desgastou. reelegeu. Ele não se desgastou no Claro que debate não. dos outros Ele dois. não é se isso. met... Exato. É. E vem Ele naquela não linha. sofreu o desgaste Vote no seu que os coração. outros sofreram. Né? Eu estou representando o Rio Grande. Meu partido Meu partido é o Rio Grande. Na mesma linha do Rigoto, que era a questão do coração Rio Grande. Foi nessa linha, gente. Que na verdade Então- o Tasso... Então ele tinha noção, professor Pereira, me permita. Não. Ele tinha noção do que ele estava fazendo. Sim, mas é contraditório isso, porque o sujeito É con- é político, ele vem de 8 mandatos e não sei o quê, e ele despreza os partidos políticos, entendeu? Então isso para mim é uma contradição com esse slogan, o meu partido é Rio Grande. Na verdade ele está acima dos partidos, isso aí o Tasso tentou Mas é pegar inteligente isso, mas isso. não conseguiu colar, né? Não conseguiu colar. Agora, eu acho isso...
foi assim, é tipo mingau, né? Ele ficou comendo pelas beirinhas e acabou sobrando para ele. Lá né? na sociologia a gente estuda muito essa questão, eu vou dar uma inferência aqui rapidamente. A observação do sujeito e não as ideologias que o cercam tem se tornado um norte ou uma espécie de, digamos assim, de reflexão da pós-modernidade que nós vivemos. E eu digo mais, os marqueteiros que ajudaram o Sartori a se eleger sabiam disso, leram sobre isso e utilizaram essa estratégia. Esse é um ponto de vista pessoal, é uma análise midiática que eu estou fazendo. Não da campanha necessariamente feita, mas análise midiática. Eu vi o coordenador da campanha dizer que depois do horário eleitoral, todas as noites eles se reuniam e analisavam o que os outros candidatos tinham dito e a partir dali... imagino que todos fizeram isso. Todos devem fazer esse tipo de processo. Né? Mas, olha, eu acho uma situação assim complicada, né? A organização... Acho que o Sartori, o que pegou mesmo foi aquela história do gringo que faz, né? Por oposição ao Tasso, que parece que não faz, né? Pelo menos a dificuldade de aparecer obras e tal. E o pessoal demonstrou que muita coisa podia ter sido feita, que existia até recurso para isso, e por problemas de, por exemplo, licitação, de atraso, editais, quer dizer, colou um pouco de falta de competência administrativa no governo Tarso. Acho que isso pesou muito, e o gringo seria o que faz. Né? Quanto mais eficiente o marketing, menos nós, como eleitores, somos capazes. Porque nós ficamos reféns dessa informação marqueteira que desvirtua. E às vezes, por uma estratégia, nos faz entender coisas equivocadas. Eu teria que saber isso por participar, por estar presente, por estar consciente. E, de repente, não tenho. Aí o marqueteiro vem, nos larga uma luz e a gente fica que nem mosca buscando a lâmpada. Essa ação como inteligente. Tudo bem, inteligente, mas não é nova, né, Maicon? Não. Ninguém está querendo dizer que é novo. Se a gente pegar partidos da década de 30 fora do Brasil, Maicon... Mas por que eu busquei o Rigoto já, por exemplo? Mas essa ideia do partido representar o todo, não é uma ideia do PMDB. Não é inovadora. Essa é uma ideia que vem lá da Europa. Mas como funciona? Claro que funciona, mas ela pode ser deturpadora. Ela pode ter ideologia escondida por trás disso. Não, ela não pode, ela tem, né, Alexandre? Claro, aí você está... Claro, eu estou dizendo que pode, para não dizer qual ideologia. Estou dizendo que pode para não dizer qual ideologia. Mas onde ficamos, né? Nós temos uns candidatos que foram eleitos pelo marketing, não por suas propostas. E será que eles vão poder governar com marketing? Nem pela consciência. Vão governar pelo marketing? Esse é o caso do Sartori, professor Pereira? Eu acho que em alguma medida sim. Eu acho que o Sartori não conseguia assim, ver nem que, por exemplo, quem é que é o pessoal técnico que estava por trás, de economista, se ele tinha plano de governo, se ele não tinha. Agora que ele vai montar a equipe. Ele apresentou alguma equipe, ninguém, né? Quando o Tarso começou a falar que ele não tinha proposta, aí ele começou a surgir com uma outra ideiazinha, assim, mas mais coisas que ele tinha feito lá em Caxias. Então, agora, pensar o Rio Grande do Sul, e ainda num contexto adverso, que é a Dilma sendo eleita nacionalmente e tendo problemas com o PMDB nacional, olha, teria que ter muita capacidade de articulação. Mais o fato dele ter apoiado o Aécio, né? Sim, tudo isso. Não esquece, o pessoal não esquece. Mas agora eu acredito que, como falou a presidente, tem que haver diálogo, conciliação, foram as palavras que ela mais falou, né? E não podia ser diferente, né? Eu acho que esse aspecto não vai ferir tanto. Não vai ferir. Não, porque se nós vamos medir, o próprio Tarso não conseguiu. O problema do Tarso é que ele conseguiu muito. Se alguém dinamitou o Tarso, foi o PT Nacional, porque ele não conseguiu. Esse projeto de reestruturação da dívida. Sim, mas o partido não é a Dilma, o partido são milhares, milhões de... Se o PT quisesse que o Tarso ganhasse a eleição, esse projeto de reestruturação... Não pensam tão somente como a Dilma. Esse projeto de reestruturação da dívida, porque só foi apresentado no último ano. Pois é. Entendeu? Quer dizer, no final, é que o Tarso não tinha... Eu acho que ele não... Aí seria incompetência administrativa ou política dele, não teve capacidade de se movimentar. E quando se movimentou já era tarde. Mas o Tarso parecia... Mas o PT Nacional também não deu apoio. Exato, o Tarso parecia desanimado nessa etapa final do segundo turno agora. É que o PT tem muitas tendências, né? Não dá para saber quem é que está por cima e quem é que está... Exato, e muito por essa falta de apoio do Nacional ao Rio Grande. É que essa renegociação da dívida ela não é de agora, ela já é de muito tempo.
é que há sempre uma tramitação que envolve projetos e tudo mais, Não, e que tem não outros depende estados, tão somente não pode ser do só para o Rio Grande do governo. Sul. Não depende do governador, da vontade da presidente. Isso depende de um consenso que leva adiante isso com o parlamento conservador. E as Sim, coisas mas ela não são deu fáceis. para o Tarso e talvez tenha que dar para o Sartori agora, Pois né? é, porque Aí é que já- não dá para entender. Não vai mudar. Bom, tá certo. Eu acho que nós encerramos esse bloco assim para que nós possamos depois fazer um prognóstico de futuro, tanto em nível nacional quanto do Estado também, né, para a gente poder falar, e aí, o que esperar de Sartori a partir de agora. Eu acho que podemos voltar a falar sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo. Esse é o Contraponto da TV Unifra. Voltamos já já. Não saia daí. Inocência e energia que marcam o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura. Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Super Vidro e Plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós. 95% de energia elétrica no Brasil é proveniente das hidrelétricas. Cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia. A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água. Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta. Sua água também é sua luz. Uma campanha do Centro Universitário Franciscano. De volta, terceiro bloco do Contraponto, agora para falarmos sobre futuro, que prognóstico. Afinal, o que é que podemos prever a partir das eleições? Professor Pereira, semana passada nós já falávamos um pouco sobre economia, não é? O que poderia vir a acontecer independente da eleição, de um ou de outro. Mas agora já temos uma presidenta, né, reeleita, temos um governador, enfim, está tudo definido. O que é que podemos enxergar daqui para frente, em termos políticos e econômicos? Já temos a baixa também do dólar. Sim, né? sim. Começou bem, né? Tenho acompanhado esse Na processo. última- É a baixa ou é a manipulação? bom. Aí tem uma A gente questão a ser discutiu Vamos isso perguntar para o economista. Baixa ou manipulação são assuntos bem distintos. Pois é, na semana passada a gente discutiu isso e o Alexandre até perguntava. E eu disse para ele assim, olha, independente de quem ganhe, é provável que logo após o resultado ainda vai haver alguma volatilidade e tal, dos mercados e tudo mais. Mas eu não acredito em alguma coisa que seja estrutural, né? Porque se ganhar a Dilma, o pessoal já está mais ou menos acostumado, né, que seria mais do mesmo. O pessoal vai dizer que não, porque a Dilma disse que vai fazer a mudança. Agora, sempre eu acho muito estranho, né, um partido que é situação dizer que vai fazer a mudança. Eu acho muito complicado. Mas então o mercado mais ou menos já sabe o que esperar. Então essa oscilação é especulativa mesmo, tanto que o dólar deu uma subida e hoje deu uma caída. E ele vai ficar nessa gangorra aí, porque o pessoal está tentando faturar em cima. Os outros indicadores, outros termômetros sensíveis da economia é a Bolsa de Valores. E essa reage imediatamente, né? Então ontem nós tivemos e sobretudo no caso específico que é a Petrobras, né? Como a Petrobras estava no centro do furacão, no olho do furacão, obviamente que as ações da Petrobras, se o Aécio ganhasse, as ações da Petrobras estouravam. Como o Aécio perdeu e a Dilma está
enfim, não estou dizendo que ela esteja envolvida diretamente, mas por ter sido gestora lá, ministra de Minas e Energia, presidente do conselho, etc e tal, ela está... E a denúncia da revista Veja, tudo isso aí colocou um pouco mais de pólvora aí para explodir. Então, por isso que a Bolsa, as ações da Petrobras caíram 12%, e hoje as ações da Petrobras, não sei se hoje recuperou, mas ontem estava valendo menos de R$15 a ação Me diga uma coisa. Da preferencial. Me diga uma coisa, para quem é investidor em ações, a expectativa de privatização é uma boa notícia? Sim, né? Porque o pessoal imagina que a empresa teria uma administração, digamos assim, mais voltada para obter lucro, né? E se a empresa obtém mais lucro, o acionista obtém mais dividendos. É assim que ele espera. Então é a mesma coisa. A Vale do Rio Doce foi privatizada, e óbvio, e vai ter uma gestão, por exemplo, se fosse uma gestão privada na Petrobras, a gasolina já tinha aumentado várias vezes, mudou o preço no exterior, ela reajustaria automaticamente aqui. Quer dizer, nenhuma empresa opera do jeito que a Petrobras opera. Por isso que a gente não pode desconsiderar os interesses econômicos internacionais e os grandes Agora, interesses. Né? Só para concluir então, Ferroni, o que o Michael perguntou, se fosse o Aécio, esses indicadores que a gente viu caindo agora, estariam subindo, entendeu? E provavelmente nisso aí a política do PSDB inicialmente é uma política de mais de... Mercado. Mais para o mercado. Então, qual é o desafio da Dilma? A Dilma está procurando agora, desesperadamente, um ministro da Fazenda que tenha credibilidade no mercado, para ela poder segurar essa oscilação do dólar e da Bolsa e das ações da Petrobras. Então, ela é para ontem. A gente viu vários nomes e ela está buscando aonde? A mesma coisa assim, que falava muito do Armínio Fraga, que era do sistema financeiro, que seria o ministro da Fazenda do Aécio. Agora, os nomes que estão sendo buscados aí, por exemplo, é um nome que é o executivo do Bradesco. Um tal de, só sei o sobrenome dele, é Trabuco o sobrenome dele, mas acho que precisa mais do que o Trabuco para acertar as... E outros, o Abílio Diniz, esse pessoal do mercado. Então tem que ter um nome assim, sabe, que para mim isso é positivo. E eu acho que não vai ser, por incrível que pareça, nenhum do PT. Bom, o Guido Mantega já era, então isso, e o Mercadante, que seria um outro nome e tal, mas precisa de alguém do mercado nesse momento, entendeu? E tá difícil de achar. Para estabilizar a situação. Para estabilizar. E em termos de corrupção, professor Ferroni, falamos tanto ao longo desse ano de corrupção. Vamos complementar. Na linha dele ainda? Ainda, porque chama a atenção que o país não vive uma instabilidade econômica desde muito tempo, né? Considerando lá Fernando Henrique, tudo bem, mas depois dos governos do PT não se viu instabilidade. E penso que agora a gente não vai ver nenhuma surpresa, nós não teremos surpresa. Tanto que a nossa economia já não é mais a 60ª e nós estamos aí... É porque a política, eu até disse no outro nós programa, não vamos ver novidades nisso, né? Agora, com relação à corrupção... A política do PT seria a mesma do PSDB agora, porque o PT teria que fazer ajuste, equilibrar o orçamento, etc e tal, reajustar a gasolina. É o que o PSDB ia fazer. Vai ser então nós podemos descansar um pouco como brasileiros de que não vamos ter muitas surpresas por aí, né? Agora, com relação à corrupção, vamos ver o ranking dos partidos mais corruptos. Ranking esse estabelecido oficialmente. Quem são os corruptos? Vamos cobrá-los e vamos puni-los. Todos. É a fala não da interessa presidente. Quem seja. Porque não vi governo nenhum anterior que tenha feito isso, escancarado isso. Mas isso tem que ser feito com punições efetivas, como ela disse. Vamos criar uma lei, consenso no parlamento, o que vai ser difícil, para punir exemplarmente e com agilidade todos os corruptos. Todos os corruptos. Tá, né? Estejam onde estiverem. Isso é um mal que não está em partidos, né? Em ideologias, está nas pessoas. A gente tem que buscá-las. Tá bem, professor Alexandre, posição a respeito do futuro do país e também ao pouquinho nós vamos afunilando para o Rio Grande do Sul. O que é que podemos prever, professor, em termos sociais, assim, já que o senhor também pode fazer esse diagnóstico? Vemos um viés político-econômico, talvez mais no campo social, assim, a comunidade vai continuar contando com as bolsas, os estudantes também com bolsas de estudos, não é? Nós sabemos que isto há uma manutenção, um investimento forte do governo federal nisso. Há uma perspectiva positiva? Eu penso que, claro que vai depender muito da questão econômica, né? Mas o governo do Lula e o governo da Dilma, eles são governos pró-social. Né? Então essa talvez seja a grande diferença do PT e do PSDB.
É a forma como eles trabalham essas questões sociais. E tendo essa motivação pró-social, claro que, né, sem ser acusado de mero assistencialismo, como acusam, né, eu penso que será a manutenção e o fortalecimento, né, de certas propostas e certos projetos que estão aí. Pois é. Do ponto de vista da educação, só do ponto de vista da educação, né, eu penso também que houveram avanços consideráveis em nível nacional, mas claro que a educação de base, ela necessita também de um fortalecimento, principalmente pelos estados. Dilma disse educação, educação, educação. Ela reforçou que essa seria a grande meta dela. Mas eu não acredito que vá se expandir da mesma maneira que já se expandiu até agora, porque a gente vê que, inclusive das universidades federais, esses campos que foram criados, até já está havendo excedente de vagas, né, nesse caso. Eu acho que é uma questão de enfoque. Não, porque o Alexandre, eu até disse, ia interromper o Alexandre, para colocar o paradoxo, assim, né? Do ponto de vista macro, o maior programa social do país foi o Plano Real, que foi do PSDB. Macro, né? Porque na medida que estabilizou os preços, aí valorizou o salário mínimo, isso foi o principal. Os outros, mas programas do ponto de vista de focalizados mesmo, realmente foi isso o que apareceu no PT. Agora, mas o principal foi esse. O que deu condições de desenvolver uma política social mais qualificada. Sim, porque se não tivesse essa base, não tinha como, né? Não tinha como... Embora a proposta não fosse políticas sociais, mas estabilizou. Estabilizou. São governos distintos, cada um com suas propostas. Claro, mas interessante essa interseção, digamos assim, de reflexões, de ideologias. Foram bons governos esses, com certeza. Não dá para se desconsiderar os benefícios trazidos. É por isso que se a gente vai procurar elementos nos dois partidos, o PT é mais de esquerda do que costuma-se pensar dessa maneira, do que o PSDB. Mas a gente vai vamos olhar bem os candidatos e vamos olhar o passado deles. Claro, por exemplo, o caso da Dilma é emblemático, né, por ela ter sido... está na luta armada, né? Mas todos os outros, mas a gente vai olhar no outro lado, por exemplo, o Aécio não. Não, o Aécio não. Mas ele também era classificado, eu vi pelo SNI, era classificado como centro-esquerda, classificava. E o Aloysio Nunes, que é o vice, esse foi um sujeito que foi torturado, tanto quanto a Dilma, que era de esquerda também. Se a gente vai pegar o José Serra também, que está no PSDB, de esquerda, presidente da UNE. Então, os dois partidos, na verdade, eles são muito semelhantes. São muito parecidos. São partidos há uma interseção são partidos de centro-esquerda, ambos são. O que nos surpreende, o que nos indigna é o papel da mídia nessa cisão, professor. A mídia tende a criminalizar um lado em detrimento do outro. E esse papel, saem os dois perdendo. Porque as propostas boas dos dois a gente não consegue analisar, não consegue visualizar. Que a mídia atuou... Então, é essa grande mídia que é tendenciosa. Ela auxiliou... Por exemplo, Veja, capitaneada pela Veja, Estadão. Sim. Esse papel é terrível para o país. Ele divide o país, tanto que tem pessoas que só assistem e só leem essas publicações que querem dividir e fazer um muro no país. Agora vamos fazer um muro no Brasil inteiro. Alexandre, nós começamos, eu até interrompi no bloco para discutir agora, né? Que a questão da Veja, que realmente largar na véspera da eleição uma capa, né, dessa maneira e até onde eu sei, não tem provas disso daí, é simplesmente um depoimento que um doleiro, um criminoso que está lá depondo. Então a gente viu realmente isso de um lado. Agora, eu acho, no meu ponto de vista, que a cobertura que a Rede Globo deu, eu achei normal. Ela teve o destaque que deveria ter. Agora, aí a gente vê do outro... Eu não consegui ver isso. Eu acho que a Globo tentou mostrar o que estava acontecendo. Agora, aí a gente vê os militantes do PT que, no meu ponto de vista, não estou falando de todos, mas aqueles que estavam lá no discurso da presidente Dilma, lá depois que ela ganhou as eleições, que os caras começaram a gritar contra a Rede Globo e não sei o quê. Aquilo ali eu acho que é uma coisa muito atrasada, entendeu? Eu acho que é da época da Globo, da ditadura militar, que ela é diferente hoje. A pauta da discussão é o ataque vem pela grande mídia. Aí esquecemos e ficam enuviadas todas as propostas que devem ser discutidas. A gente não consegue discutir, fica a discussão dos ataques. Mas o que tem de perigoso nisso, que vai reacender de novo,
é a questão da censura à imprensa, né? Que tem uma discussão, né? A Dilma tem uma proposta que está meio congelada e tem uma ideia. Na verdade, não é uma proposta da Dilma, é uma proposta de todo o movimento social de democratização da mídia e de regulação da mídia, para evitar exatamente esse tipo de postura. Que é o que a grande mídia teme. É o que a grande mídia teme e diz que isso atenta contra a liberdade da imprensa. Mas no caso da Veja, aí tu que é advogado, é possível reparação judicial? Exato. Entendeu? Acho que a imprensa tem que deixar... É a história do travesseiro de penas do alto do ator, professor. Né? Depois de lançado, não tem reparação que dê conta. Pois é, nós voltamos a falar de resultados de eleição e de futuro. Mas isso eu acho que é futuro isso também. Isso é futuro também? Isso é futuro também. Tá bem. A questão da mídia se houver uma legislação... Porque nos Estados Unidos, tudo bem, a gente sabe, não é se costuma copiar, entendeu? Mas a imprensa livre é um suporte da democracia norte-americana. Na Inglaterra, quanto a imprensa se reciclou. Na Argentina, a regulação da mídia, a tendência mundial é essa. Não é uma ideia de alguém aqui. Eu vou continuar batendo a tecla aqui do futuro do Rio Grande do Sul agora, que nós não falamos antes, especialmente com a eleição deste governador e qual a perspectiva que nós temos nas mãos dele. Antes mesmo, nos bastidores, nós fazíamos alguns comentários, professor Pereira. Que o paradoxo é que talvez o Sartori tenha, apesar de não ter se comprometido com nada, tenha mais capacidade de renegociação da dívida do que o próprio Tarso. Não por mérito dele, mas porque a circunstância política mudou. Esse fortalecimento da oposição vai fazer com que o governo venha a ceder mais. E, ao mesmo tempo, a oposição acho que vai vir com a faca nos dentes agora. Pelo menos é o que estão dizendo aí, que vão atacar mais o governo. Então, um governo acuado é capaz de fazer mais concessões. Isso é capaz, paradoxalmente, vai beneficiar o nosso Estado. O senhor concorda com isso, professor Ferroni? Que o governo federal vai ter que se revisar, com certeza, e que vai sofrer mais ataques e que tem que fazer um bom governo, com certeza, e vai ter que contar com os adversários políticos, com toda certeza. Não creio. Agora, com o pré-sal e tudo mais, a gente consiga recompor pelo menos algum ganho para os professores. Mas não creio que por iniciativa do governo do Estado, por recurso do governo do Estado, se faça. Por intermédio do governo federal, sim. E ele vai ter que fazer concessões, concordo com o professor. Pois é. Professor Alexandre. Eu torço que o Sartori faça uma boa gestão, mas principalmente que ele se auto-repare por tudo que ele falou em relação à educação aqui no Rio Grande do Sul. Eu quero que ele faça com ações, com propostas e não só com propostas, porque as propostas não aparecendo tão claramente, né? Mas sim com ações e com políticas, pelo menos de pagamento do piso. E claro que vai precisar... Acho que vai ter muita dificuldade nessa área. Mas... Você vai ficar em cima dele. Essa é uma coisa que... Vai ser tipo IEDA, viu, em relação ao CPER. Mas esse é um aspecto que eu espero que seja sucesso. CPER tem alma feminina, eles não vão esquecer. Tá bem. Eu acho que assim encerramos o nosso contraponto. E parece que ele foi, parece que ele foi professor, né, de origem, o Sartori. Ele tem uma formação em filosofia. Parece que ele já deu aula, Mas assim encerramos o nosso debate, esse programa Contraponto, mais uma edição, não é? Hoje podemos fazer assim uma análise da eleição, não é? Os resultados, as repercussões em nível nacional e também aqui no Rio Grande do Sul. Agradecemos a equipe da TV Unifra, agradeço os professores também que sempre estão aqui dispostos a debater, a trazermos essa discussão, esse debate ao público que está aí, a você que está nos assistindo. Muito obrigado. Você pode nos assistir sempre, eu não canso de lembrar, através da internet, na mídia social YouTube, nesse endereço que aparece aí na sua tela neste momento. E você também nos assiste durante a semana através do canal 15 da NET, na TV Unifra. Isso nas quartas-feiras, às 10 horas da noite e também nos horários da sexta-feira, às 10h30 da noite e no domingo de novo a reprise, 10h30 da noite. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo programa. Tchau, tchau.